Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar trabalhando com o livro de Atos, o livro histórico de Atos, que foi escrito por um autor que nós já falamos um pouco sobre ele aqui. Nós vamos destacar aqui o panorama desse livro de Atos. Como nós falamos, as mesmas evidências presentes em Lucas, elas estão presentes aqui também. Nós temos detalhes médicos quando há caso de doença, né? E o que nos leva a crer que foi descrito por um especialista, né? Nós vimos a respeito do Evangelho de Lucas que Lucas ele era um médico. E aqui também essas características, quando vai se relatar sobre alguma doença, alguma enfermidade, são dados detalhes médicos, né? Como que um médico estivesse escrevendo. Há momentos que nós vemos o autor escrevendo na terceira pessoa, falando deles, né, de Pedro, falando de Filipe, mas também em outros momentos ele fala na primeira pessoa. Ele fala nós, né, quando muitas vezes está acompanhando Paulo. E isso pressupõe que ele tenha sido companheiro de Paulo. Inclusive, nós temos lá em Timóteo mostrando Paulo como um amigo de Lucas, né? Então, isso nos leva a crer que Lucas ele foi o autor desse livro. O cânon muratoriano, que foi um cânon, uma lista de livros reconhecidos como autênticos, ele atribui o livro de Atos a Lucas, né? Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria e Tertuliano também, ele atesta sua autoria. Nós temos o testemunho de Eusébio de Cesareia, que é um autor do século IV, do livro chamado História Eclesiástica. Ele diz que nenhum outro autor foi proposto pela igreja primitiva a não ser Lucas. De acordo com o erudito F.F. Bruce, uma vez que Lucas dá bastante ênfase aos dados históricos, né, você vai ver ele destacando quem estava governando em tal situação, quem era o sumo sacerdote, apresentando aspectos históricos. O fato dele não mencionar a revolta judaica coloca a data da escrita dele entre a libertação de Paulo de Roma, a destruição de Jerusalém por Tito em 70 depois de Cristo. Ou seja, está em torno do ano 60 a 70 depois de Cristo. Lucas ele usou fontes para escrever esse livro. Quando você vai ver sobre os 13 primeiros capítulos, que pouco fala sobre Paulo, né? Só o capítulo 9 e o capítulo 13 também, você vai ver uma descrição da igreja, né, primitiva, de como a igreja surgiu. Então, aquilo ali foram fontes que repassaram para Lucas. Mas também, ao mesmo tempo, nós temos ele como sendo uma testemunha ocular. Ele viaja com Paulo para Roma, quando Paulo vai preso, ele está lá juntamente, né, com Paulo, sofre o naufrágio juntamente com Paulo, e quando ele chega em Roma, provavelmente esse deve ter sido o local mais provável para ele ter escrito o seu livro de Atos. O livro ele foi dedicado mais uma vez a Teófilo, o evangelho foi dedicado a Teófilo e também esse livro, que é o provável patrocinador dessa obra. Seus leitores poderiam também ter sido oficiais romanos, cuja simpatia Lucas esperava conquistar. A igreja primitiva também poderia ter sido alvo de Lucas ao mostrar como o cristianismo passou de Jerusalém para todo o mundo. Então, o destinatário primário é Teófilo, né? Mas só que Teófilo pode ter ali tido seus amigos, oficiais romanos, e Lucas provavelmente queria também que esse livro chegasse até eles, ou também chegasse aos membros, né, da igreja primitiva, para eles entenderem todo esse processo que levou a igreja, ao crescimento da igreja. Esse é o único livro histórico, no sentido de gênero, né? É o único livro que é conhecido como gênero histórico do Novo Testamento. Lucas ele procura situar sua narrativa a partir de acontecimentos históricos da época, informando também algumas posições políticas ou religiosas. Então, como nós falamos, Lucas ele apresenta essas características que é diferente dos outros
evangelistas, né, quando vão descrever nos evangelhos, mas o Lucas, tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos, ele dá destaques para mostrar, olha, tal pessoa era o procônsul, tal pessoa era o governador, tal pessoa era o sumo sacerdote. Ele mostra ali os acontecimentos, né, os aspectos históricos do contexto. Apesar do nome do livro ser Atos dos Apóstolos, a ênfase dele está em Pedro, né, no início ali, e depois Paulo com uma presença maior. E tem alguns destaques também, aparece João, né, aparece Tiago, os dois Tiagos, Tiago, irmão do Senhor, e Tiago, apóstolo, no seu martírio, né? Temos o martírio também de Estevão, né? E tem também falando um pouco sobre Filipe e Barnabé. Lucas, ele destaca a ação sobrenatural do Espírito Santo. Isso é um destaque no livro de Atos, né? Na vida dos crentes. A missão da igreja, fala bastante sobre a missão da igreja e o poder do evangelho nas mais diferentes regiões. Então, isso são características presentes nesse livro. Mostra bastante a ação sobrenatural do Espírito Santo. Você vê o Espírito sempre em movimento, revelando, o Espírito batizando, o Espírito direcionando. Então, essa é a ação sobrenatural do Espírito e a missão da igreja, que é muito presente também nesse livro. Qual é o propósito, então, do livro de Atos? Para que é que ele foi escrito? Atos, ele é um roteiro do progresso da igreja em todo o mundo antigo, relatando a marcha do cristianismo, não apenas geograficamente. Esse cristianismo chegou em vários locais geograficamente, mas não foi apenas isso, mas de como o evangelho passou de uma seita judaica para uma fé universal. Você observa que existe ali no início do livro de Atos, você percebe ali um clima muito tenso entre judeus, né? Porque eles estavam dizendo, olha, o que é que essa seita está querendo dizer? E já no final, nós vamos ver esse evangelho crescendo e invadindo, né, o paganismo e tornando a fé cristã uma fé universal. É provável que esse livro também tivesse como propósito um caráter apologético, ao apresentar o cristianismo não como inimigo de Roma, e também para respaldar o ministério de Paulo. Ou seja, quando Lucas escreveu, ele pode ter tido também esse propósito. Ele disse assim, eu vou escrever esse livro para mostrar que os cristãos eles não estão lutando contra a Pax Romana. O conflito que teve entre judeus e cristãos era puramente religioso. Não era que os cristãos estavam querendo destruir, né, com a paz romana. E aí ele apresenta os julgamentos de Paulo, mostrando que Paulo era inocente nessa história. E também ele trouxe, provavelmente, para respaldar o ministério de Paulo, de como Paulo ele recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é tão interessante porque é descrito 3 vezes nesse evangelho que Paulo ele recebeu uma revelação de Cristo, por isso ele se tornou um cristão. Lucas também traz um aspecto didático ao apresentar a Teófilo como a igreja cristã deu continuidade aos ensinamentos de Jesus e foram confirmados por sinais miraculosos. Observe que esse é o segundo livro de Lucas que está escrevendo para esse homem chamado Teófilo. Então, se fosse um filme, né, teria acabado a primeira parte no Evangelho, e aí Teófilo poderia ter perguntado, e agora? Qual vai ser o destino? O que é que aconteceu? E aí Lucas ele vem complementando o primeiro livro para mostrar que os cristãos ou os apóstolos eles deram continuidade tanto aos ensinamentos quanto também foram ungidos com poder pelo Senhor Jesus. Ele apresenta também o cristianismo como fundamentado no Antigo Testamento. Você observa que várias pregações no início, pregação de Pedro, pregação de Estevão, as pregações de Paulo também aos judeus, ele mostra textos do Antigo Testamento para mostrar o quê? Olha, esse cristianismo não é uma seita pagã, não é uma heresia gnóstica, não é nada inventado pelas pessoas
que estavam ali pregando, não. Aquilo tem um fundamento do Antigo Testamento. Mas também ele mostrou que essa fé ela não precisava mais da imposição dos judaizantes aos gentios. Você vai ler lá em Atos 15 como os apóstolos decidem que muitos dos costumes da lei mosaica não seria aplicado aos gentios. Para resumir, qual o resumo principal desse livro? A igreja viva no poder do Espírito. E qual foi a mensagem? Qual é a mensagem principal desse livro? Reconhecer a missão aos gentios como a extensão legítima da mensagem do reino, conforme a promessa e o poder do rei. Que Deus te abençoe. Se você gostou aí do nosso vídeo, curta, né, compartilhe e que possa servir para a sua edificação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.